E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Junin, bem-vindos ao All Star Comics e hoje The Question, The Deaths of Vic Sage, mais uma edição do selo DC Black Label, mais uma do Jeff Lemire e vamos dar um confere. Tá aí a capa, uma arte bem legal, gostei bastante aí do símbolo de interrogação, como se fosse uma fumaça. A gente vê isso muitas vezes dentro da edição e fica bem legal. Aí tem verniz localizado. Aqui está a lombada da edição. E a contracapa segue o mesmo padrão. Do lado de cá, biografia dos autores. Faltou o colorista aqui nessa aba, mas internamente dentro da edição tem a biografia dele também. Desse lado tem aí uma arte bem legal com a frase aí que perdura durante toda a edição. Existe o bem e existe o mal. Se você não está certo de que lado você está, é provável que esteja do lado errado. E aqui a capa da edição. Só pode reparar que tem uma certa textura nela. Assim como as outras edições desse selo aqui também tiveram. Pelo menos as que foram lançadas nesse formato Prestígio, né? Ou Prestige Format, como eles falam lá. Todas elas têm esse acabamento. Algumas vêm com a transparência na sobrecapa, alguma coisa do tipo, né? Como Batman Amaldiçoado, a Harleen, né? Vamos lá. A guarda da edição também tem um detalhe bem interessante, duas artes. Do lado de cá também. Tá aí os autores. O letrista é o Willy Schubert. Aqui tem os editores e mais um monte de gente envolvida aí nesse trabalho. E aqui começa. A edição aí tem 200 páginas. Cada capítulo tem em média 40, 45 páginas. E bom, pessoal, essa edição aqui começa com questão. Ele age na cidade de Hub City. É uma cidade tão corrupta quanto Gotham City, mais ou menos ali no estilo da época do Batman 1, né? Antes de ter os loucos fantasiados e todo tipo de psicótico. E ele começa bem simples, cara. Ele tá numa investigação aí para expor a corrupção dentro da cidade, pessoas aí ligadas ao prefeito. E rapidamente a história começa a progredir para algo mais sombrio, quando ele começa a ver detalhes aí de uma certa sociedade que tinha antigamente nessa cidade, mas há décadas não se ouvia mais falar sobre eles. E ele acaba chegando aí a algumas descobertas que colocam aí até questões sobre o seu passado e o passado do próprio Questão. E é aí que a gente começa a ver essa ideia de as mortes de Vic Sage, que a gente começa a ver histórias passadas do Questão, né? De outras épocas. E, cara, é muito interessante. A história é tão fluida, cara, que sem brincadeira. Podia ter uns 12 capítulos só dessas mortes, né? Não são vidas, né? Então, essas mortes de Vic Sage, cara. Porque ficou muito fluida a narrativa aqui do Lemire. E muito legal o lance de investigação, sabe, cara? Gostei bastante da história. Ela meio que chega em alguns pontos meio sobrenaturais. E tem aquele sempre que lance também, né? De política. Tem um pouco não, né? Tem bem um pouco bem trabalhado aí o lance de racismo também, algo até meio que lembra mais ou menos o que aconteceu ano passado, o pessoal deve lembrar aí, aquelas manifestações que acabou virando palhaçada política, né? Era uma manifestação para defender os negros e os próprios manifestantes mataram mais negros do que nunca, né? Muito estranho, mas
A história em si aqui, pessoal, é muito legal e, sem sombra de dúvida, vale a pena ler. Não é um quadrinho magnífico que vai mudar a história dos quadrinhos mundiais, mas com certeza é uma boa história. Vou pular um pouquinho aqui, mostrar um pouco mais da edição. Porque se eu falar um pouco mais sobre isso aqui, aí eu já vou começar a entrar em spoilers e aí vai ficar sem graça. Vou mostrar um pouco dos extras. Tem uma sequência aqui bem interessante, cara, que mostra o questão em uma investigação, enquanto acontece mais outras duas sequências, posso dizer que tipo assim, ao mesmo tempo, sabe? E ficou bem coordenado, ficou bem legal. 3 acontecimentos aí bem importantes. Aqui uma capa que era para ter sido utilizada na HQ dos Imortais, o pessoal deve lembrar, acabou sendo cancelada, só publicaram 6 edições, então já era. Mas era um material bem fraquinho mesmo. Aqui algumas artes, a lápis, aqui a arte final, o pessoal pode reparar a arte final do Sienkiewicz e o lápis do Kovan. Pode reparar aí algumas diferenças que ficaram bem, bem perceptíveis aí, e na arte finalizada acho que ficou bem mais interessante. Esse aí, sem sombra de dúvida, é um dos casos em que o arte finalista agrega muito ao trabalho do desenhista. Aqui algumas capas alternativas. Livro 4, pelo Andrea Sorrentino. Livro 3, livro 2. Não dá para mostrar o livro 1 porque a última página da edição está logo ao lado, então vai ficar por enquanto desse jeito. Bom, pessoal, então tá aí questão As Mortes de Vic Sage. E muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!